ver. Oi, estamos gravando agora. Olá, boa noite a todas e todos, mais uma vez. Então, hoje a gente começa agora, né, nosso terceiro encontro, né? Retomando o que a gente viu na aula passada, a gente estava falando de algumas estratégias, né, para analisar o que é já dito sobre um tema que a gente quer trabalhar, né, o que eu chamei de análise de presença digital. Né? A gente falou sobre isso e começamos a falar um pouco sobre planejamento de conteúdo. Então, hoje eu vou retomar esse assunto do planejamento do conteúdo, que falta pouquinho para terminar, e na sequência a gente vai já começar a ver as funcionalidades, né, e o uso de duas ferramentas de mídias digitais, que é o Twitter. Todo mundo aqui já ouviu falar no Twitter, todo mundo conhece o Twitter? Sim, sim. Sim, ótimo. E o YouTube, tá? Então hoje a gente vai ver o funcionamento dessas duas plataformas e aí a gente começa a colocar, digamos assim, a mão na massa, né, nas plataformas. Estava todo mundo um pouco ansioso para ver o funcionamento, descobrir como o funcionamento dessas as ferramentas e tal, e como potencializar a comunicação nessas ferramentas. Então hoje a gente começa essa parte. Então vou terminar o que a gente começou na aula passada. Eu estava logado aqui, só ver se eu consigo apresentar. Tá. Só um instante, gente, para atualizar. Pronto. Então, vou apresentar aqui para que vocês vejam a minha tela e a gente vai falando. Eles já sabem, né, como a gente combinou. Qualquer coisa, querem perguntar, é só como eu fico falando e apresentando, eu não vejo vocês. Então, podem falar, abrir o microfone, que eu paro e podem me interromper quando acharem necessário, né? Até para a gente não ficar eu falando sozinho. Vou apresentar aqui minha tela, tá bom? Bom, então na semana passada, né, a gente viu um pouco sobre essa parte aqui, sobre a parte de como fazer um planejamento de comunicação, vimos como identificar os públicos, fazer estudo de benchmark, fazer aquela matriz fofa, né, com fraquezas, oportunidades, ameaças, quais são os quatro quesitos, né, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, lembrando que forças e fraquezas, os dois Fs, são, né, voltados para a parte interna de uma organização e oportunidades e ameaças voltados para a parte externa. Depois a gente falou sobre benchmark, né, os estudos de casos, analisar outros cases, outras instituições que falam, né, que são referências do nosso tema, seja em âmbito nacional ou internacional. Falamos um pouco sobre como fazer uma análise de presença digital, a importância de pesquisar quem já fala sobre o nosso tema, quais são os principais atores na internet, influenciadores, instituições, pessoas, e assim por diante. E faltou a gente falar sobre essa parte de planejamento de conteúdo, né? Então, dentro do planejamento de comunicação de uma organização ou de um projeto que vocês queiram tocar pessoalmente, sozinhos de repente, ou com algum grupo de amigos, né, ou em dupla, enfim, como queiram, né, é importante a gente parar para pensar algumas questões, né? A gente definiu aí o nosso público, né? A gente definiu os nossos objetivos, a gente fez os estudos de caso, né, aquela coisa do inglês, né, do benchmark, como as pessoas costumam chamar. A gente concluiu essa etapa, essa primeira etapa. E agora a gente chega efetivamente para planejar o conteúdo. O que é o planejamento do conteúdo? É o planejamento das publicações, né? Se eu vou publicar no Twitter, e aí a gente tem que escolher também, né, os meios de comunicação que a gente vai, né? E esse planejamento de conteúdo faz parte. Por quê? Porque o conteúdo está vinculado à plataforma. Né? Às vezes a gente, uma coisa assim que idealmente a gente deveria, seria interessante fazer, é justamente a gente vai perceber que cada plataforma, o Twitter, o Facebook, o YouTube, o Instagram, eles têm linguagens próprias, né? Tem características próprias. Então, o ideal é que a gente possa ter um tipo de conteúdo, que o conteúdo seja adaptado para cada uma dessas ferramentas. Braz, a gente não tem dinheiro, não temos recursos, fica difícil, né? Então, é o que eu falo sempre.
é melhor você fazer uma coisa bem do que ter 3, 4, né, ferramentas, utilizar e não fazer nenhuma delas bem. Então, de repente, começar a pensar onde o seu público vai estar primeiro, começar no Instagram, no Facebook, de acordo, claro que isso vai ter que ser escolhido de acordo com os objetivos que vocês querem, né? Então, é interessante a gente sempre fazer bem uma, porque a gente acaba se tornando referência, aí pode fazer um outro projeto, pode conversar com parceiros, arrecadar fundos de repente, unir forças, as pessoas vão vendo, eu quero me somar ao projeto, e aí você vai conquistando mais braços, mais pessoas, né? Para pensar com você a estratégia, de repente vai criando outras contas em outras redes sociais, tá bom? Porque, em geral, todo mundo tem esse pensamento, né? Ah, não, eu quero estar nas redes sociais, então vamos criar tudo, vamos ter conta de tudo. No YouTube, Facebook, Twitter, TikTok e etc. Só que não é bem assim. É bom, a gente tem que fazer uma coisa legal, bacana, que seja relevante para o nosso público, tá bom? Então, a primeira coisa a pensar é o que temos para comunicar, quais conteúdos nós vamos comunicar, como nós vamos comunicar isso, né? Então, como vamos comunicar com os nossos públicos, né? Quais ferramentas nós vamos utilizar? Então, é aquela coisa que eu falei, muitas vezes também a nossa formação é em comunicação digital, mas quando a gente, por exemplo, às vezes está olhando para comunicar, para a comunidade, né, internamente, talvez seja mais interessante escolher um painel, né, um cartaz, um folheto, um jornal impresso, ir para a rádio comunitária, pintar uma parede de repente, né, obviamente com a devida autorização, né, do proprietário, né, ou dos entes públicos, e então pensar nessa estratégia, né, e não ficar naquela coisa do oba-oba, de eu quero estar em tudo que é lugar, porque eu sou moderno, sou legal, sou bacana, e às vezes não consegue fazer isso, né? Então pensar onde é que o nosso público está, o nosso público-alvo, nosso público prioritário. Então, como vamos nos comunicar com esses públicos, quais canais vamos utilizar, e aí, claro, nessa escolha tem que ter sempre, né, não necessariamente tem que estar escrito, mas tem uma justificativa. Por que você vai usar essa ferramenta, esse canal, essa plataforma? Por que não outro? Por que você quer fazer um site? Por que você quer ter um blog? Né? Que são outras possibilidades também. E aí também uma coisa muito importante, né, que a gente nunca pode esquecer. Quais são os nossos recursos, né, sejam eles técnicos, humanos ou financeiros? Ou seja, a gente vai fazer um planejamento, mas esse planejamento tem que ser real. Não adianta dizer, não, eu vou fazer um filme de 60 minutos e vou passar um mês captando imagem, depois a gente vai editar, vai contratar ator e atriz. A gente tem recurso para isso? Não tem? Não, Brad, a gente tem aqui um celular, a internet não é muito boa, mas tem um lugar que a gente pega melhor, esses são os recursos técnicos. Então, cada um tem um celular bacana, né, que dá para fazer filme, é isso, beleza. Humano, que é o mais importante, né? Quantas pessoas vão trabalhar, quantas pessoas você tem para trabalhar naquele projeto, naquela rede social. E, obviamente, financeiro, né? E isso não é, né, a gente sabe, indispensável. Ajuda muito, ajuda bastante, né? Obviamente que dinheiro, né, a gente acaba tendo uma maior visibilidade, a gente consegue fazer propaganda, publicidade nas mídias sociais, mas se não tem, também não impossibilita. Só que isso vai se tornar o desafio muito mais maior. Muito mais maior é ótimo, né? Vai tornar o desafio maior, né? Por quê? Porque a gente precisa de ter conteúdos ainda mais interessantes que atraiam a atenção do nosso público, tá bom? Então, quais tipos de conteúdo a gente vai produzir? A gente sabe fazer card, né, que é aquelas artezinhas, a gente vai fazer fotografia, a gente consegue filmar com celular, a gente vai fazer reels para o Instagram, a gente vai fazer stories. Quais são os tipos de conteúdo? Vai ser meme? A gente vai trabalhar numa linguagem, tá? Quais os tipos de linguagem também, né, que a gente vai falar? A gente vai utilizar E aí tem uma coisa muito no marketing que as pessoas sempre falam, que vocês podem ter, qual é a voz, né, que eu vou utilizar da minha instituição no Instagram? Qual a voz, né, da minha instituição no Twitter? Qual a voz da minha instituição no YouTube? Então, adaptar. Tem um recurso, que se der tempo eu vou falar hoje, se não der eu falo nas próximas semanas, que é a criação de personas, que é um recurso do marketing também, que ajuda a trabalhar essa linguagem. Né? E aquilo que eu falei na primeira aula, não adianta eu falar, se eu quero falar com um público mais conservador, falar com a linguagem, aí, qual é, galera, vamos nessa, tal. E vice-versa, não adianta eu falar com jovens, né, e falar com a linguagem técnica, jurídica, né, porque a jurisprudência, as idiosincrasias, umas coisas difíceis, assim, que não vai mobilizar, não vai engajar. Então, tem que gerar identificação. Se você começa, né, a gente, uma das coisas que eu acho que
vocês podem observar na atividade prática, é quando você vê um vídeo ou você começa a ler alguma coisa nas redes sociais, quando a linguagem já não bate muito com a sua, você já tem um estranhamento, né? Então, a gente precisa definir qual o tipo de linguagem, se vai ser uma linguagem mais informal, mais formal, mais leve, mais burocrática, mais jurídica, mais científica, se vai ser cordel, se a gente vai usar, como é que vai ser esse diálogo com as artes, se a gente vai usar música, enfim. E aí a gente precisa também pensar isso, né? E pensar, obviamente, sempre essa linguagem a linguagem é sempre um reflexo da nossa comunicação, né? Se você olha para um cara lá que é juiz do STF, né, que é um magistrado, você imagina ele utilizando um determinado tipo de linguagem. Se você vê um surfista na praia, já tem uma linguagem própria. A gente, nas nossas comunidades também, né, aí pessoalmente, no dia a dia de vocês têm a linguagem de se tratar. Se vocês forem para falar com o pessoal mais velho, aí assim, 50, 60 anos, isso já muda. Se você está na escola, no ambiente escolar, a relação com o professor, com a diretora, já muda. Então, a linguagem, ela permeia também essas relações de poder, né, e de empatia, sobretudo. Então, se eu chegar aqui com a linguagem super complicada e determinando coisas, vocês já vão criar uma certa antipatia por mim. Então, essas linguagens, ela tem a capacidade de atrair a atenção das pessoas, né, obviamente. E aí, também uma coisa muito importante é vocês definirem quais são os principais temas, né, que vocês vão trabalhar. Um mecanismo de fazer isso, também interessante, é criar editorias, né, que a gente pode ter dentro do nosso planejamento de conteúdo. Quais são? Isso facilita. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Vamos criar aí um Instagram do coletivo de Jovens Cook, tá? Então, a gente vai ter uma editoria dos municípios, por exemplo, em que cada semana a gente vai ter um post específico sobre cada município, sobre Canudos, Uauá e Curaçá, né? A gente vai ter posts sobre cultura, uma semana, ou cordel, ou música, ou alguém que esteja fazendo filme, alguém que esteja fazendo literatura, né? Cordel, literatura, e música também, né, de certa forma, ou de muita forma, na verdade. Enfim, vamos ter um post sobre cultura. Então, quais vão ser os temas? Vai ter toda semana um post sobre direito à terra, né? Sobre meio ambiente, vamos supor. Vai ter um post toda semana que vai ser o fruto de uma fotografia, de um concurso de fotografia, em que os jovens, todo mundo desses 3 municípios, né, da região Cook, vai mandar fotografia e toda semana alguém vai escolher uma fotografia e vai postar, né? Ou um vídeo com depoimento de uma história, né? Toda semana vai ter um post dedicado a histórias orais da região Cook, né? Pessoas com mais de 60 anos ou que já estejam aí há bastante tempo em das 3 cidades, dos municípios, e que contem uma história interessante. Então, o jovem dessa cidade vai lá gravar com essa pessoa e uma vez por semana vocês vão postar um vídeo contando uma história interessante. É uma possibilidade. Então, vocês conseguem. E isso não precisa ficar eternamente. Uma editoria pode durar 2, 3 meses. É quando vocês perceberem que já não tem mais conteúdo, que ela já não está dando mais liga, né? Aí mudem, pensem em outra coisa, tá bom? Uma coisa interessante também é que redes sociais, gente, elas são sempre testes, né? Claro que esses testes têm que fazer sentido, não é uma coisa que a gente acorda, né, e vamos testar, fazer teste, produzir um conteúdo, sei lá, né? Que não tem nenhum vínculo, nenhuma ligação com o nosso público-alvo, então não faz sentido. Mas começou a postar um tipo de conteúdo, uma editoria, como eu falei, a pessoa não está curtindo, não está comentando, não está engajando, todos os outros posts têm um engajamento, como a gente fala. Engajamento é todo tipo de interação, de like, de comentário, né, ou de republicação, repost, retweet, né, isso se chama engajamento. E então, se não tem muitos, tipo, se eu tenho um vídeo das histórias que dá 1000 curtidas, o outro dá 50, então essa linha aqui não tá legal. Vamos melhorar a linha editorial ou vamos pensar em outras possibilidades, tá bom? Então, definir esses temas que vocês vão abordar. Né? Qual será a metodologia da nossa comunicação, né? Isso tudo que a gente está falando aqui. Quais os tipos de conteúdo que mais mobilizam, engajam? Uma coisa que a gente ouve muito falar são os memes, né? Meme é legal, engaja, né? Mas nem sempre, eu sempre falo isso, assim, tanto com meus estudantes, como a questão do texto na internet. Todo mundo fala, ninguém lê muito texto na internet.
Eu falo muito para meus alunos de jornalismo, tá falando, depende, né? Sim, a gente está sempre correndo contra o tempo na internet e muitas pessoas às vezes só lêem o primeiro parágrafo. Em geral, a média do comportamento é essa. Por isso que a gente precisa ter sempre o texto enxuto, sempre colocar a informação principal ali no começo do texto. A gente vai falar sobre texto, tá? Especificamente. Mas, se o seu conteúdo é interessante, né, ele prende a atenção do leitor, do usuário, ele vai ficar até o final do vídeo ele pode ficar até o final do vídeo de 5 minutos. Ele pode ler um texto aí de 5, 6, 7 parágrafos, né? Então, é entender isso. Então, a gente tem que ter cuidado só com a banalização, de achar que todo mundo não lê, que todo nivelar por igual, né? Ou que todo mundo adora meme, todo mundo só... Meme é legal, mas aí é que tá, o desafio é fazer um meme que mobilize, que instigue a pessoa, que provoque ela, né? Sobretudo na nossa perspectiva que a gente tem trabalhado aqui de comunicação comunitária, né? Então, que instiga a pessoa para a cidadania, para as questões sociais que está à nossa volta, ou para as questões que vocês estão trabalhando aí pessoalmente, sejam profissionais, né? E etc. Tá bom? Então, essa coisa do meme é interessante, é um tipo de conteúdo que existe, que a gente sempre esteja acompanhando o que está acontecendo na internet, porque é tudo muito efêmero, então o que é meme hoje, daqui a 2 dias não é mais, né? Ou que viraliza, né? Uma coisa muito, um termo muito comum que a gente escuta, o tal do viral, que é isso, né? Algo que surge ali na internet, e daqui a pouco já tem 5 mil curtidas, 10 mil curtidas, 15, 20, daqui a 1 milhão de pessoas já viram, e o negócio bomba, daqui a pouco está na televisão, alguém sempre tem esses programas, hoje, né? Há essa interação dos programas de televisão também com aquilo, com esses vídeos virais que sempre passam na televisão. Então tem que ter cuidado. E uma outra coisa bastante importante é ter bom senso, né? Lembrando que a nossa instituição tem sempre valores. Lembra que a gente começou a falar sobre a definição de missão, visão e valores? Então tem que ter cuidado, assim, não para evitar coisas que estão fora do nosso valor, dos nossos valores da nossa instituição, né? Não brincar com preconceitos, né? Ter muito cuidado porque às vezes as mensagens são muito sutis, né? E a gente, na ânsia de ter um engajamento, ou na ânsia da publicação, porque de repente a gente tem olhares em que certos comportamentos são normalizados no nosso cotidiano, então sempre, uma coisa interessante é sempre compartilhar isso com os amigos, e aí você acha que vale a pena postar essa ideia, que isso é legal, né? Que tenha várias pessoas, uma diversidade de pessoas envolvidas, porque o olhar de cada um vai dizer algo, né? De repente alguém que se sinta machucado ou ofendido com aquela situação vai dizer, não, isso aqui não é legal porque é gordofóbico, né? Porque é homofóbico, porque é racista, porque é machista, e assim sucessivamente. Então, ter esse cuidado. Então, quais formatos podem ser utilizados? Existe uma infinitude de formatos, né? A gente vai falar sobre alguns deles também, como a gente vai falar mais lá para frente. Mas fotografia, vídeo, no Instagram, Reels, sequências no Twitter, como as tal das threads, né, que se chama na palavra em inglês, mas é uma sequência de tweets contando a mesma história. Ao passo que a gente for falando das mídias sociais, a gente vai vendo um pouco desses formatos em cada uma delas especificamente, né? Então, existe uma série de formatos que podem ser utilizados. A criação das editorias, que eu falei, que é muito importante. Vocês compreenderam o que é uma editoria, gente? Sim ou não? Pessoal? Deixa eu olhar Como aqui. é a pergunta? Entenderam? Perfeito. Entendi. Então, tá bom. Oi, Jane, boa noite, não vi que você tinha chegado. Oi, Judemara. Deu para entender? Olá, eu não consegui entender. Não, cortou um pouquinho, não conseguiu entender, né, Judemara? Então, vou repetir, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui do que é uma editoria, tá? Vou entrar aqui, vocês conseguem ver minha tela, né? Vou entrar aqui no jornal, vou entrar na Folha de São Paulo. Aqui no jornal, ele tem editorias, né? Então, eu tenho aqui opinião, que são artigos de opinião publicados por pessoas que não é uma notícia, é um artigo de opinião. Basicamente, daqui para cá eu tenho as últimas notícias, que são aquelas que vão sendo atualizadas conforme a sua publicação, se eu clicar da mais recente para a mais antiga. Aqui eu tenho
a editoria de poder, que é só política. Aqui eu tenho economia, onde eles publicam todos os conteúdos de economia. Tá? Aqui eu tenho Mundo, Cotidiano, e assim sucessivamente em todos os jornais. Tá? O G1 também é assim. Né? Então, todos os jornais trabalham. Então, essa ideia de editoria está muito vinculado ao jornalismo, né? Que é o quê? Eu estabeleço dentro dos conteúdos que eu vou produzir, eu acabo criando como se fossem estantes, onde eu vou gavetinhas, né? O meu conteúdo de hoje vai ser sobre cultura no meu Instagram. Então, ele está na nossa gaveta de cultura popular, ou de cordel, se eu quiser criar uma editoria só sobre cordel. Tem uma outra gaveta que vai ser sobre política, porque isso ajuda no planejamento e ajuda também na diversidade de conteúdo, né? Eu vou tentar ver se eu acho aqui, né, em tempo real, algum no Instagram, para ver se a gente consegue identificar, tá bom? Vou entrar aqui da Folha, deixa eu ver aqui se a gente consegue. A internet, como vocês estão vendo, estão péssimos, né? Tá péssimo. E aí eles vão trabalhando também os temas, os diversos temas aqui. Aqui também, às vezes, tem uns jornais que criam um selinho para cada editoria. Por exemplo, aqui, esporte, tá? Enfim, aqui personalidades famosas. Aqui sobre conteúdo sobre meios de comunicação digital. Aqui poder, né? Tem até aqui a folha, da Folha do Poder. Então, né, deu para ficar mais claro um pouco agora, Gedemara? Então, vejam bem, vocês têm, vamos supor, o Instagram do Jovens Cook, como eu falei. E aí, no planejamento de conteúdo, a gente vai perceber, olha, nós vamos ter 4 editorias. Na editoria sobre política, digamos assim, ou sobre direito à terra, a gente vai fazer posts, né, com aí a gente define a frequência. Vamos ter um post a cada 2 semanas, vai ser um post semanal sobre, né, levando em consideração que aí que a semana tem 5 dias. Então, na segunda-feira vai ser o post sobre política, ou direito à terra, vamos supor. Aí, beleza. Então, essa é a nossa editoria aqui de direito à terra. Na terça-feira, a gente vai ter a editoria de cultura, tá? Que vai ser um cordel, uma música, a produção cultural, ou de, vamos supor, produção cultural, nossa editoria, de algum artista da região Cook, que ele vai colocar a produção cultural dele ali. Na quarta-feira vai ser um post especificamente sobre meio ambiente, alguma coisa importante da relação dos povos e comunidades, né, tradicionais, ou de fundo e fecho de pasto, sobre a relação de vocês com o meio ambiente. Na quinta-feira, vocês vão postar a realidade de outros povos e comunidades tradicionais do Brasil, sei lá, falar sobre as retireiras do Araguaia, falar sobre as mulheres catadoras de mangaba aqui em Sergipe, sobre os povos indígenas, enfim, vai ser uma editoria. Então, toda semana você vai falar sobre a realidade, a cultura, algum aspecto desses outros povos e comunidades tradicionais do Brasil. Na sexta-feira, a gente vai ter uma editoria chamada Sextou, vamos supor, que onde os jovens vão se reunir naquele dia aí na uma das cidades para discutir, para se encontrar, para se divertir, né, para ver um filme. No sábado, a gente vai ter uma editoria chamada Dica de Livro, em que alguém da comunidade vai dar sempre uma dica de um livro para ler. E aí, deu para entender agora melhor? Então, é só, na verdade, uma metodologia de organizar as publicações de vocês. Ficou um pouco mais compreensível agora, Judemara? Sim. Beleza, então é isso. Qualquer dúvida, viu? Pode voltar, se quiser eu exemplifico depois também, ou mando um material mais específico para vocês. Bom, então vamos voltar aqui para a nossa parte do planejamento. Já está acabando essa parte. Então, esses formatos, a criação dessas editorias, o cronograma, né, e o planejamento de conteúdo. Esse cronograma é uma ferramenta muito boa, que eu vou compartilhar um modelo com vocês também, já pronto, que vocês podem utilizar. É muito legal o cronograma, esse planejamento, esse cronograma, para trabalhar em equipe. Por quê? Vocês se reúnem. No Kagaita, a gente, no começo, a gente fazia muito isso, né, em que a equipe era até reduzida, ou enfim.
todo mundo trabalhava de graça, tal, não tinha os projetos ainda, e aí a gente se reunia ali a cada 15 dias ou até um mês para definir ao longo do mês quais seriam os posts que a gente iria fazer, né? E colocava tudo isso numa planilha. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, agora para vocês. Eu já deixei aqui aberto. Esse aqui é um exemplo. Existem vários outros, tá, gente? De cronograma que eu vou compartilhar esse modelo com vocês. Então, vamos supor, a gente vai começar a planejar aqui novembro. Então, vou chegar aqui, vocês estão vendo o nosso planejamentozinho, como é que a gente fazia. Então, eu vou começar a planejar para o futuro. Então, num dia tal, né? Aqui, vamos supor, vou mudar aqui a data, já tem um calendário. No dia 1º de novembro, 2, né? Domingo, que é segunda-feira. A gente vai publicar um vídeo na editoria. Qual é a editoria? Aqui eu posso até colocar filtro. Vai ser a editoria sobre meio ambiente, certo? A gente vai publicar um vídeo. O conteúdo vai ser a aprovação do projeto das catadoras, das mulheres catadoras de Mangaba, né? Na UNO Mulheres, certo? Quem é a dupla responsável? Vamos botar Gildemara e Roseli. Então, uma vai fazer o vídeo no celular e a outra vai escrever o texto. Aí vocês se organizam entre vocês. E qual vai ser as redes sociais que vocês vão publicar? Bom, na época, a gente só tem, né, no Kagaita, o Instagram, que o Isoris é também no Instagram, e o YouTube. Então, a gente marcou aqui X e X, dessas duas redes sociais. Alguma observação que vocês queiram colocar. Próximo post não é o caso, não se aplica. E o status aqui, se foi não iniciado, se está em produção, você vê que ele tem uma cor para cada status, em revisão, postado ou agendado, né, no Facebook, ou cancelado e adiado. E aí, qual é o legal disso, gente? É que vocês podem se reunir, né, e aí vocês estabelecem quem vai fazer. Então, quando chegar no dia 2 de novembro, Gildemar e Roseli sabem que a responsabilidade de publicar, de produzir o conteúdo anteriormente e de publicar é delas. E aí não precisa ficar, meu Deus, quem é que vai publicar hoje? Olha, não teve publicação hoje. Olha, e outra coisa muito importante, isso aqui é muito importante porque uma coisa essencial em qualquer rede social, que eu falava, né, que é melhor você cumprir seu cronograma com o que você pode, do que você fazer um post a cada semana, um post a 15 dias. Então, para que isso, é importante ter essa frequência, né? Porque quando você conquista o usuário ali, a pessoa que gosta dos seus conteúdos, ela quer sempre ver mais, quer acessar. Então, ela tem respeito a ela, um compromisso que a gente tem com ela, né? No caso de instituições ou pessoas que querem produzir conteúdos, se tornarem influenciadores ou referências em um determinado assunto, tem uma constância. Então, esse calendário, né, ajuda muito, tá bom? Uma outra dica importante que tem aqui nesse calendário, que é as datas comemorativas. Isso aqui é um conteúdo fácil de criar, porque a gente consegue planejar por mês. Então, 1º de janeiro tem um ano novo. A gente começou a usar em setembro. Então, durante o mês de setembro, a gente tinha 3 posts aí. Ó, dia 5 de setembro é o dia da Amazônia, 7, Independência do Brasil, e 11 era o dia do Cerrado. Então, nesses dias aqui, a gente sempre tinha um post específico sobre cada tema. Outubro, Dia Mundial da Alimentação, Dia da Agricultura, e etc. E aí, claro, que isso aqui vai sendo as datas comemorativas vinculadas à realidade de vocês, né? Pode ser âmbito nacional, estadual, mas deve ter, por exemplo, a independência de Canudos, né? Ou, enfim, algum tema ligado à independência de Uauá, ou o aniversário de um líder comunitário também, que vocês queiram postar, de alguém que foi muito importante para a comunidade. E aí, ao longo, isso aqui ajuda muito na organização e no planejamento, né? E vocês colocam aqui quais ações vocês vão fazer, né? Então, Dia da Amazônia, post no Instagram sobre esse tema. E aí é isso. Essa outra parte eu não vou falar agora das personas aqui, tá? Aqui era uma aba sobre atividades culturais, mas é isso. Aqui eu vou compartilhar com vocês já pronto, é só vocês editarem, apagar, eu vou mandar apagado, né? E aí vocês podem utilizar na organização de vocês para o futuro. Então, esse cronograma é bem interessante. Tanto para alguma organização, quanto para quem quer ser influenciador ou algum projeto, ter um projeto profissional, tá bom?
Então, falamos aqui. Tudo bem até aí? Então, vamos seguir. O processo de criação de conteúdo, né? Algumas dicas, né? Debatam na medida do possível as ideias. Vocês têm o WhatsApp, manda a ideia. Não dá para se encontrar todo dia, mas cria um grupo no WhatsApp, manda a ideia, o que é que vocês acham? Acho que podia sim, a gente pode fazer um vídeo. Isso aqui é muito legal, por exemplo, a editoria de histórias orais, né? Ou de pessoas mais que já vivem há mais tempo na comunidade, né? Ou que são anciãos. Então, vamos supor aqui que a gente vai colocar e, de repente, alguém fala que, não, olha, tem minha vizinha, a prima de fulano, que é prima de não sei quem, casado com não sei quem, com fulana, tem uma história muito legal que eu ouvi falar, vamos conversar com ela. E aí um vai se ajudando, porque nem sempre, assim, a gente, no dia a dia, na correria, a gente não consegue procurar, ou às vezes já esgotou quem a gente poderia contactar na nossa comunidade, e aí a gente vai expandindo esses contatos. Então, divulgar essas ideias é muito importante. Criatividade, né? A gente está num espaço comunitário, né, em que a gente tem total liberdade para debater, vocês são jovens, tem grupos, tem projetos em comum também, né? Então, sejam criativos, criem coletivamente, ousem, né, sempre, né, com parcimônia, e pensado para não machucar ninguém, para não ofender ninguém, né? Outra coisa interessante, né? A gente fala muito em planejamento, desde a aula passada eu estou falando em planejamento, porque é importante, mas eu não quero, e nem isso deve enrijecer vocês. Às vezes o melhor assunto está no trajeto que você faz de bicicleta de casa para a escola, de casa para a casa de um amigo, que você vê alguma coisa ali, você pode tirar uma foto, pode gravar um áudio, pode gravar um vídeo, ou alguma coisa que você se inspirou, você está caminhando de bicicleta e de repente foi pensando uma poesia ali, e você vinculou aquela imagem, você depois quer escrever um cordel vinculado àquela imagem, então você grava aquele vídeo depois. Então não se prenda também, sempre estejam preparados para os imprevistos, para o inusitado, para aquilo que não está planejado. Isso é muito rico também, pode ajudar bastante na produção de conteúdo, tá? Ou alguma coisa, vamos supor, pessoas que moram em comunidade, teve um acidente na BR, né? O pessoal tem um projeto de comunicação de comunitária na favela, na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. E aí eles sempre publicam no Facebook, olha, eu até posso mostrar para vocês, né? Como um ambiente de favela, então tiroteio no lugar tal, perto de não sei de onde, né? Então fiquem em casa. Eles usam o Facebook para avisar em tempo real as pessoas de perigos, por exemplo, de acidentes, tal, para pedir auxílio para alguém da comunidade, né, ajuda, para alguém que está passando por uma situação difícil na família, para colaborar com um projeto, para chamar as pessoas para construírem projetos. Então, eles têm muito essa dinâmica. Então, é isso, tá? Dividam o trabalho para que não fique pesado. No começo do Coletivo Cagaita, foi muito assim, né? A gente fez bastante isso. A gente fazia reunião ali, todo mundo trabalhando com trabalho, faculdade, outras coisas, estudos, mestrado, doutorado, e aí a gente se reunia e a gente dividia, e aí um ficava com um post por semana. Então, todo mundo sabia que teria que fazer o seu post ali por semana. A gente dividia na equipe de comunicação, tinha a equipe de projetos e tal. Então, a equipe de comunicação sabia que uma vez por semana ela tinha responsabilidade sobre fazer aquele post, né? Dividindo o trabalho e planejando, por isso que eu sempre bato na tecla. Planejar ajuda, não é perda de tempo, tá bom? Os valores do coletivo eu já falei. Não abandone o seu público, ter sempre periodicidade, né? Não fazer um post a cada 15 dias ou a cada mês. Então, se eu definir que eu vou ter um post por dia, então mantenha ali de segunda a sexta. Hoje não deu, aconteceu um imprevisto. Posta no outro dia, no sábado, entendeu? Explica porque não deu, se for o caso, né? E uma coisa muito importante, né? Interaja com seu público. Seu público comentou lá nas redes sociais, comente na rede social dele também, ou responda, ou curta, ou, né, interaja, né, converse, né, não é nada de publicar e esquecer. Rede social é uma constante alimentação. Então, de repente, né, ter alguém especificamente para fazer isso todo dia, né? De planejar. Quando a gente estava, todo mundo ficava logado no Instagram do Coletivo Cagaita e a gente ia respondendo as pessoas. Quando a gente tem aquelas transmissões, né, alguns de vocês, Roseli, Maiara, eu sei que participaram de algumas, quando a gente fazia aqueles eventos de debate no começo, sempre ficava uma pessoa responsável por interagir com quem entrava no YouTube para acompanhar a live e comentava. Então, tinha sempre alguém respondendo para que as pessoas não se sintam, parece que elas não estão ali, não existem, né? A gente sempre quer esse diálogo, né? Criar o cronograma de publicação, a gente já falou, já mostrei, ele ajuda na facilidade de ganho de tempo do trabalho.
compartilha com sua equipe, cumpra, mantenha atualizado e faça reuniões periódicas para definir. As pessoas eu não vou falar agora, tá bom? Uma outra coisa importante também para a gente acabar é, por exemplo, a gente ter métricas, é uma coisa que tem que estar no planejamento de conteúdo, de comunicação de vocês, né? Então, eu tenho uma conta no Instagram, eu fiz meu planejamento e vou começar a executar esse planejamento hoje. Então, hoje no Instagram, eu tenho uma média, eu tenho 300 seguidores, né? Eu tenho aí um engajamento aí, depois a gente, de 10 curtidas por cada post, 15, 20, que seja, 2 comentários. Então, fazer esse diagnóstico. Daqui a um mês, ou daqui a uma semana, na verdade, porque as redes sociais são muito mais rápidas, eu vou ver se está aumentando ou diminuindo o meu número de usuários, acompanhar, né? Então, ter isso escrito no planejamento. Chegar a tantos usuários, seguidores no Instagram, tantos seguidores no Facebook, ampliar minha taxa de engajamento para uma média de 10 comentários, né, por post. Então, escrever isso para que vocês possam depois acompanhar. E estar sempre verificando esses resultados, né? Seja relevante, aquilo de você sempre tentar produzir um conteúdo relevante, que diga algo novo, que traga um olhar novo, né, para o seu público. Altere a estratégia se for necessário. Então, comecei a publicar, as pessoas estão me deixando de seguir, meu engajamento diminuiu, então, hora de parar e pensar e mudar, né? Avalie sempre os aspectos negativos e positivos e estabeleça essas métricas. As métricas são justamente isso que eu falava, né? Número de seguidores, engajamento em cada post, nas redes sociais. E aí vocês vão ver que quando a gente cria uma conta comercial, tanto no Instagram, no Facebook, quando a gente cria uma fanpage no Facebook, no Twitter também, a gente tem sempre gratuitamente, né, as métricas, que é justamente esses dados de quantos seguidores você tem por mulher, por homem, que são mulheres, se auto-intitulam, né, se autodefinem como homens, mulheres, a idade de cada um, qual a taxa de engajamento em cada post, qual a taxa o número de seguidores se aumentou, isso é gratuitamente, então a gente consegue acompanhar isso. Eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? E aí a gente acaba aqui essa primeira etapa de hoje. Tudo bem até aí, gente? Sim. Eu vou mostrar a vocês aqui, para não ficar com tanta apresentação, eu preparei uma apresentação sobre o Twitter, mas são alguns dados, tal, eu vou deixar para falar depois. Então, eu vou... Não, eu vou falar, eu vou passar por isso aqui rapidamente, tá? Que eu acho que vale a pena. Bom, gente, o Twitter, ele é um microblog, ele surgiu com a ideia de ser um microblog. No começo, você só podia escrever 140 caracteres, hoje já está em 260, 280, perdão, eles aumentaram um pouco, né? No mundo, são 186 milhões de usuários, 500 milhões de tweets são enviados diariamente a todo mundo e 350 mil tweets são enviados a cada minuto no mundo, tá? Então, imagine, a cada minuto, 350 mil tweets são publicados. 67% dos negócios usam o Twitter como uma ferramenta de marketing digital. No Brasil, somos 14,1 milhões de usuários no Brasil, é o quarto entre as redes sociais na posição de ranking de usuários, e são 63% homens, ou seja, o Twitter é uma ferramenta majoritariamente masculina, né? E 37% são mulheres, se autodefinem como mulheres, né? 2 horas por dia é a média que um brasileiro fica no Twitter. É o segundo país do mundo com maior tempo dedicado ao Twitter, tá? Alguns usos que as pessoas costumam fazer. 71% dos usuários da rede social usam como uma fonte de informação. No começo, hoje talvez tenha um pouco mudado, o Twitter era usado basicamente muito por jornalistas. Então, é onde as pessoas acessavam notícias. Hoje, ele já mudou um pouco, né? Já existe a lógica bastante forte do meme, né? E etc. O Twitter é a rede social favorita para o consumo de notícias, como eu falei. 85% das médias e pequenas empresas usam o Twitter como canal de atendimento. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Que até há pouco tempo eu não sabia, que as pessoas usam o Twitter para ser atendidos. Então, você tem um produto ali que você quer saber mais sobre ele, você comprou e não gostou, quer reclamar, as pessoas usam o Twitter e as empresas respondem rápido, né? As empresas que têm uma equipe, né?
uma coisa muito interessante. Twitter com imagens. Brian. Enquanto... Oi. Eu acho que eles estão respondendo até muito mais rápido pelo Twitter. Não, pode Como é? continuar aí. Acho que eles estão respondendo hoje, as empresas respondendo muito mais rápido pelo Twitter do que pelo próprio chat. Exato, Pelo Cíntia. próprio chat da empresa, assim. Eu vi 2 casos. Um deles foi referente à internet da Vivo, né? Eu precisei resolver uma situação da Vivo, eu pedi uma amiga minha para chamar no Twitter, porque na época não tinha. E outra questão foi da Gol, também dessa vez uma amiga minha. O mesmo processo. Tentou ligar na central de atendimento, ninguém atendeu. Entrou no chat da empresa, ninguém atendeu. Quando botou no Twitter, além de vir os haters, né, os haters, sei lá, aí veio a Gol e respondeu e resolveu o problema. Eu Exato. achei essa forma, assim, uma coisa... Assim, eu fiquei besta, na verdade, né? Porque a visibilidade também é muito maior, você pode perder patrocinador também dentro desse processo, eu não sei se chega nesse ponto, mas o que deu para perceber... Seu áudio parou de sair, Cíntia. Parou, para mim. Só para mim parou? Parou. Não, sumiu mesmo, deu ruim. Todo mundo, né? Eita, bicha, parou. Tá, vou voltar aqui qualquer coisa, quando você arrumar isso a gente volta. Mas é isso, gente, é coisa que, de fato... Foi. Oi, voltou. Voltou? Voltou. Ah, então tá. É minha internet que deve estar ficando ruim. Mas, assim, é só isso mesmo. E aí, o que eu achei interessante foi isso, porque eu acho que a visibilidade, de fato, é maior, né? Então, aí você consegue ter muito mais pessoas engajadas ali em cima do mesmo problema. Aí vai aparecer não só eu com o mesmo problema, aparece um monte de gente em cima da mesma discussão, por exemplo. Aí eu fiquei, para mim, eu acho que esse foi um dos casos assim, mais específicos quando se trata da rede social, e especificamente o Twitter, porque eu entrei no Twitter agora. E a forma como o Twitter ele consegue trazer uma comunicação muito mais rápida, né, com outras plataformas ou com outras pessoas, e como você tem um acesso muito direto também com as pessoas, é uma coisa incrível. Inclusive, eu acho que até a administração de algumas contas dentro do próprio Twitter, assim, tratando do lado mais da mídia, do famoso, né, para quem é famoso e tudo mais, elas são, às vezes, administradas até por eles mesmos, né? Não como o Insta, que está ali apenas como uma via mercadológica, que todos têm essa via do marketing, mas o Twitter parece que é necessário, ou como se fosse risca a se seguir, você está participando diretamente. E a lapada também vem segura, né? É um ambiente super tóxico, mas tudo bem. Exato. Isso me assustou agora recentemente, porque eu, de fato, assim, não sabia essa questão do atendimento, né? E o Twitter acabou sendo referência em que as empresas estão atendendo os clientes muito mais rápido. Inclusive, tem uma pesquisa, se eu não me engano, do Twitter, que fala que a média de resposta das empresas para responder no Twitter é de até 2 horas, sendo que a média da expectativa eu acho que talvez tenha até esse dado aqui na apresentação, a gente já confirma, que a média da expectativa do cliente, do cidadão, de ser respondido por uma organização é em cerca de 1 hora e pouco, que a pessoa espera. E a média das empresas é 2 horas. Então, acaba ganhando esse viés que eu não sabia de atendimento. Tá, vamos soltar aqui. Algumas pesquisas também mostram que tweets com imagens, né? Em todas as redes sociais, tá, gente? Isso é uma tendência. Aqueles conteúdos que têm imagens geralmente engajam muito mais, né? Ou seja, no tweet especificamente, aqueles que têm imagem conseguem 150% mais retweets. Aqueles tweets com imagem recebem também 18% mais cliques, 89% mais curtidas e 150% mais retweets, que a gente vai ver o que é retweet para quem não sabe. É uma ferramenta também muito de empolgação. As pessoas retweetam ali, ela está vendo, está navegando, vê uma coisa legal e aí se empolga, ri e retweet. Em geral, não há uma análise, um aprofundamento do conteúdo. Às vezes há, mas é uma rede muito instantânea, né? A pessoa decide ali em poucos segundos, tá? É uma rede propícia à inovação, à inventividade, à surpresa.
85% das pequenas e médias empresas usam o Twitter como canal de atendimento, isso que eu falava agora, Cíntia. E 40% dos usuários compraram um produto após ver o produto na plataforma. Aí isso que eu falava sobre o atendimento. 70% das pessoas se sentem mais engajados com marcas, né? Quando seus tweets são respondidos por ela, aquilo que eu falava anteriormente, a importância da gente interagir com o nosso público, né? Interagir não só quando a gente posta e a pessoa comenta, mas ir também, né? Se eu quero me tornar um influenciador digital, quais são os influenciadores que trabalham com o meu tema, ou que fazem um trabalho parecido, eu ir lá também, mandar uma mensagem, comentar no post dele ou dela, né? E sucessivamente. E 60% esperam que as empresas aí, ó, que eu falava, que as empresas respondam suas solicitações em até 1 hora, mas a média é até menor, na verdade, né? Mas a média dessa resposta dura, em geral, 1 hora e 24 minutos, tá? E aí a gente também tem uma série de diversidades de formatos que é possível no Twitter. Então, vamos para a prática agora, né? Como criar um Twitter? A gente tem alguns elementos que a gente vai ver, eu vou mostrar na prática, mas antes, né, a gente pode ter uma série de ferramentas. Primeiro, algumas eu vou mostrar na prática e outras eu vou falar anteriormente. A importância do seu arroba, né? Escolha um nome legal para o seu perfil, que tenha aderência. Esses tamanhos de foto, eu vou mandar esse PowerPoint hoje, depois da aula. Hoje, depois da aula, eu vou mandar um manual de uma empresa de consultoria chamada Rock Content sobre marketing no Twitter. Eu vou mandar a apresentação sobre planejamento de conteúdo aqui no grupo do WhatsApp e vou mandar essa apresentação específica sobre o Twitter, que tem esses tamanhos das fotos, tá? Aqui é o tamanho da foto. É legal, vocês vão ver que é legal a gente ter o tamanho da foto exata, né? Porque ele fica direitinho, eu não vou precisar dar zoom ali para colocar. A gente vai fazer isso na prática, tá? A foto do perfil, a gente vai ver o que é 90 por 90, e a biografia da instituição deve ter até 140 caracteres. A gente consegue colocar site, a localização, Twitter fixado, e é importante que, antes de divulgar uma conta, a gente já tenha tweetado algum conteúdo. Nas empresas de consultoria, como a Rock Content, recomendam que a gente publique aí para começar uma conta no Twitter entre 5 e 10 twitters. Tá? Aqui é o tamanho das imagens, para que vocês tenham documentado, vocês não precisam decorar isso, obviamente. E aí, vamos para a prática, tá? Bom, eu já criei ontem uma conta fictícia, né? Para que a gente use aqui na disciplina, na aula, tá bom? Mas a primeira coisa, quando vocês forem digitar a criar uma conta no Twitter, login, né? Criar uma conta, ele vai pedir seu nome e seu e-mail. Você pode usar, se você já tiver um Gmail, por exemplo, você pode entrar direto com Gmail ou usar também seu número de telefone. E aí ele vai pedir para colocar seu mês, dia e ano de aniversário, você vai clicar avançar. Depois ele vai passar para outra tela, ele vai pedir digitar. Aqui estava errado, a bio era 140 caracteres, na verdade. É 160, eu vou corrigir isso, tá? Você vê que aqui, já dá 0 é o que tem digitado e 160 é o número máximo de caracteres. Aqui o que é essa sua bio? É a descrição do seu negócio, da sua empresa, do seu coletivo, né, do coletivo de Jovens Cook, se você é um influenciador ou se você é uma pessoa. Sou jornalista, estudante, um jovem de comunidade de fundo de pasto, moro no município de tal, se você quiser, mas dá para colocar a localização também, a gente vai ver, e tenho interesse por cultura, por arte, por geografia, por ficção científica e etc. Você sempre coloca aqui o que você achar que vai ser relevante, tá? E aí depois ele vai dar uma tela que você pode escolher quais são os seus interesses, que aí ele vai te mostrar exatamente. Aí você consegue selecionar se você quer que ele te mostre sobre música, sobre artes e cultura, e aqui eu consigo ir subindo lá na ferramenta e ele vai mostrando outros campos. Isso aqui só para a gente entender os primeiros passos. O outro interessante que a gente, só para concluir sobre a linha editorial que eu falava, alguns exemplos aqui de bancos, né, que seguem parte de memes, você pode trabalhar com... Nem sempre o textão resolve. Então, eu posso trabalhar... Aqui tem coisas de banco porque eu trabalho em um banco, tá, gente? Então, alguns exemplos, tá? E aí, depois a gente volta para cá. Bom, então vamos lá para o funcionamento da plataforma, tá? Aqui eu estou logado no meu Twitter, tá? Aqui eu vou vendo, né, eu sigo essas pessoas aqui. Então, ao passo que as pessoas forem tweetando, eu vou vendo aqui, tá bom? Aqui é a minha home, digamos assim, essa é a minha página inicial, tá? Entre outras coisas, eu vou começar, então, aqui pelo meu perfil.
Tá? Se eu quero mudar a imagem de capa, eu clico aqui e consigo mudar. A minha imagem é essa, era uma imagem maior do que o tamanho recomendado, por isso que ela aparece ali um pouco cortada. Aqui a minha foto do perfil, que é aquele que tem 90 por 90, é uma foto maior, por isso que eu tive que fazer o corte, que é essa até que tá aí. Aqui o meu @, que é Drigo Braz, enfim, eu não sou uma pessoa que eu quero que as pessoas me encontrem, não preciso usar o nome, né? Jornalista, professor, não sou, eu uso o perfil, eu uso meu Twitter basicamente para me informar e retweetar coisas. Na época, nem alterei ainda, eu coloquei a minha localização, ó, eu morava em Brasília, nascido aqui, né, nascido em 19 de agosto de 1984, e ingressei no Twitter em 2010. Tem tempo, ó, 11 anos, vocês verem, tô velho. E aí, se eu quiser editar, se eu já tiver uma conta no Twitter, eu quero editar, eu vou clicar aqui. Aí eu posso modificar ou apagar essa conta da minha foto de capa, eu posso mudar minha foto de perfil, eu posso mudar o meu nome, se eu quiser colocar Rodrigo Garcia Braz, vamos supor, que é meu segundo sobrenome. Minha localização eu vou mudar, vou colocar Aracaju, porque eu já não estou morando mais, né? Vamos ver. Em geral, ele dá automaticamente. Se eu tiver um site, aí, gente, se eu tiver um site, eu posso colocar aqui www fulana ou empresa tal, não é o meu caso, eu não tenho um site, e a minha data de nascimento. Eu não preciso colocar a minha data. Se eu quiser colocar só o mês também, eu acho que ele aceita, não preciso necessariamente colocar. Aí aqui eu posso ver quem pode ver a data do meu nascimento. Porque, na verdade, então eu tenho que colocar tudo, mas no caso do Twitter eu posso definir quem vai ver, tá bom? E o ano, né, como eu sou, né, não quero que ninguém saiba o ano que eu nasci, no Twitter eu coloco somente eu posso ver, mas eu posso alterar. Tá? Aqui, público em geral, meus seguidores, pessoas que seguem um ou outro, etc. Então, e eu posso remover também, se eu quiser aqui, remover minha data de nascimento. Eu vou remover porque eu não quero que ninguém saiba. Cansei. Salvei. Vou salvar minhas configurações, tá bom? Aqui, gente, uma coisa muito importante, em geral, nas redes sociais, é esse jogo da velha aqui, né? Todo mundo sabe o que é esse jogo da velha? As hashtags, né? Em todo conteúdo, seja no Instagram, no Facebook, se é autorizado, a gente tem tags também, não no formato de hashtag, no Twitter. Então, todo conteúdo que eu postar, eu vou mostrar daqui a pouco, eu escrevo aqui um Twitter, né? Aula para os jovens cultos. Aí eu uso uma hashtag. Vamos colocar aqui. Opa. O que isso quer dizer? Que, primeiro, a lógica do Twitter ela é vinculada a esse uso da hashtag, né? Vocês viram quando eu cliquei ali? Então, essa marcação, primeiro, todo mundo que buscar por essa hashtag vai achar meu conteúdo, se ele tiver, né, obviamente, nas configurações de privacidade, configurado para todo mundo ver, ou, de repente, eu vou surfar numa hashtag, né? Que é, o que está acontecendo? Ele vai me mostrar aqui desse lado, você vê, hashtag LaveSec, essa aqui é uma hashtag patrocinada ou publicitária, mas esses são os principais assuntos. Então, quando eu clico aqui, o Twitter especificamente ele vai dizer, ele vai me dar as hashtags, né? Ou seja, aqueles assuntos que são colocados na hashtag que são mais, estão bombando no momento, mas que estão vinculados a mim, as minhas escolhas pessoais aqui. Ele criou agora essa aba de Covid-19, assuntos do momento, que é muito interessante, que são os principais assuntos que estão sendo comentados no Brasil. Então, as principais hashtags estão aqui, tá? Então, isso aqui, quando você falou assim, olha, durante o discurso do político tal, a oposição subiu a hashtag fora Bolsonaro, né? Ou vice-versa, e etc. Então, é vinculado a isso. A gente consegue saber tudo o que está acontecendo aqui. Notícias, esportes, e assim sucessivamente. Aí eles são as hashtags mais que estão bombando naquele momento. E aqui, eu tenho os principais assuntos que são selecionados basicamente também de acordo com as hashtags. Aqui eu posso escolher mostrar mais, e aí tem aqueles que a gente viu aqui, tá bom? O que eles me dá, basicamente, é o que está vinculado a mim. Aqui os meus alertas, sempre que alguém ou alguém que eu curto, que tem engajamento, publicar alguma coisa, ele vai me mostrar
ou alguém que mencionar o meu arroba, tá? Aqui as minhas mensagens, a gente tem aqui, vocês já ouviram falar que as pessoas falam, manda uma DM, né? Faz uma DM e tal. É as mensagens diretas, né? Ou seja, alguém que consegue mandar mensagem. Se eu clicar aqui, eu vou ver as mensagens. Aqui os conteúdos que eu salvei. Aqui são as minhas listas. Uma coisa muito importante e muito interessante no Twitter, né? Eu quero criar uma lista, né? Então eu posso ir aqui nesse ícone. O que significa isso? São listas por assunto. Eu quero criar uma nova lista sobre... Posso colocar uma foto, se eu quiser, aqui. Meio ambiente. Meio ambiente. Ou, de repente, fundo e comunidades, né? Comunidades tradicionais. Não dá, então tem um limite de caracteres, 25. Aí a descrição. Aqui eu posso tornar privada e aí eu vou criar a minha lista aqui. Tá? E aí eu vou buscar todas as pessoas, contas no Twitter, que eu acho que vão interessar aquela minha lista e vão publicar conteúdos relevantes. E aí eu posso colocar todo mundo aqui, adicionar Diego, social ambiental, vamos adicionar aqui, ele vai aparecendo, entendeu? E essa lista vai ficar pública ou não. Se eu quiser, eu posso tornar privada. Vocês viram que ele deu ali a opção, né? Anteriormente, de tornar ela privada, tá? A ECAM Amazônia e etc. Isso foi sugerido de acordo com o que eu escrevi. Aí eu tenho um membro aqui, que eu coloquei, eu vou remover, porque eu não vou criar essa lista, só para vocês saberem o que significa isso. Se vocês quiserem uma forma, inclusive, por exemplo, de pautar no Twitter, as comunidades de fundo e fecho de pasto, né? O que é que eu faço isso? Eu crio, as pessoas vão... Isso aqui vai ficar publicado. Então, se as pessoas buscam no Twitter sobre esse tema, elas vão ver essa lista em que pessoas que publicaram sobre esse assunto, ou com essa determinada hashtag, vai estar nessa lista. Ou se elas querem buscar entender, conhecer, né, por meio do Twitter, obviamente, pessoas que publicam sobre esse tema, ele vai aqui. Então, e isso vocês podem colocar, vamos supor, que todo mundo aí do coletivo cria uma conta no Twitter, né? Maiara, Roseli, Gildemara, Jair, todo mundo criou. E aí eu vou adicionar todo mundo aqui nessa lista e vocês vão começar a publicar uma série de conteúdos sobre o cotidiano, os problemas sociais, cultura, etc., com essa hashtag, com essa palavra. E eu vou ter uma lista sobre isso. Então, quem eventualmente no Brasil, no mundo, procurar, vai achar todos esses conteúdos que vocês procuraram. Então, é uma forma de fortalecer também essa estratégia, tá bom? Então, crie suas listas aqui. Eu posso, por exemplo, e aí, como outras listas, as listas ficam públicas, eu posso entrar nessa lista aqui de política, que foi criada por esse cara que eu não conheço, que é Diogo Soares, que eu posso seguir. Se eu seguir, todo mundo que postar nessa lista, eu vou ver, né? As postagens, ao entrar na lista, obviamente. Então, imagine, se vocês criam essa lista de comunidades de fundo fecho de pasto, e aí várias pessoas seguem, então, quando as pessoas... o Twitter sugerir, né? Eu posso, inclusive, de repente, colocar... Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Buscar as pessoas e vou concluir. Tá? Então, ao passo que as pessoas procuram por essa lista, elas vão achar, né? Isso, tá bom? Aqui, gente, é o meu campo de postagem. Então, eu vou postar. Eu tenho aqui o meu campo que vai ser até 280 caracteres, né? Então, eu vou escrever aqui. Um post fictício. Eu já passei dos meus caracteres, né? Não, aqui ele está no meu contadorzinho, é porque eu não estou usando espaço. Você vê que ele vai fechando um círculozinho conforme eu vou tweetando. Gente, tá imenso aqui, né? Aí, olha, agora eu já passei, então eu tenho que diminuir para eu conseguir tweetar. Aí eu quero colocar aqui, eu posso colocar uma imagem, uma mídia, tá? Que eu escolho no meu computador, se eu quiser colocar uma imagem, eu vou lá no meu computador, no meu celular, obviamente. Aqui, se eu quiser colocar um GIF,
eu não tenho... E aí eles vão me dar a opção de GIFs que eu tenho aqui na internet, que eu posso selecionar, dança alegre, ou posso buscar um tema aqui também, deixa eu ver... Ele vai me dar aqui, tem todos os GIFs que estão cadastrados com esse tema, eu posso usar. Né, a gente não vai usar. Aqui eu posso criar uma enquete, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui o emoji, colocar uma carinha de triste, alegre, né? Vocês já conhecem. Aí tem vários, tem comida, esporte, carro, tal. É bem parecido, de certa forma, com o que a gente tem no WhatsApp. Aqui uma coisa muito interessante, gente. Eu posso programar o meu Twitter. Eu quero postar, por exemplo, isso é legal, porque amanhã eu vou sair cedo para o trabalho, vou para a escola, tenho uma série de compromissos, eu não vou poder twittar amanhã. Então eu posso entrar aqui e programar. Eu quero postar dia 2 de novembro, nesse caso, vamos postar, bota aqui outubro, né? Dia 30. Tal hora, horário para Brasília, vou confirmar aqui e ele vai postar. Automaticamente eu deixo aqui programado, quando chegar naquele horário, ele vai postar, tá bom? Saiu ali, eu queria mostrar aqui. Vou colocar aqui outra coisa. Duas outras coisas que eu quero mostrar, tá? Aqui eu posso configurar quem pode responder o meu Twitter, é uma forma de privacidade, eu posso dizer que qualquer pessoa pode responder, somente as pessoas que me seguem, ou somente as pessoas que eu mencionei no Twitter, tá bom? Outra coisa também, lembra daquelas, uma coisa que está muito na moda hoje no Twitter, que é um formato, de certa forma, recente, que é do inglês chamado thread. Em português a gente pode dizer sequências. Então, é recomendável que a gente não escreva muito no Twitter, gente. Por quê? Porque o Twitter não é um lugar para textão, digamos assim, né? Mas eu quero contar uma história. Tanto é, né, eu falo que não é textão porque ele tem um número de caracteres reduzido, né? A ideia dele é ser um microblog. Então, eu posso adicionar uma sequência aqui nesse maisinho. Então, eu quero adicionar outro Twitter. Então, eu quero contar uma história. Então, em cada um eu tenho 280 caracteres, mas eu quero fazer uma sequência sobre algo que me aconteceu, sobre uma notícia. Então, eu digito aqui a mensagem, esgotei meu número de caracteres, e aí eu posso escrevendo aqui, ó. Criar isso se chama thread. É uma forma de contar uma história, um caso interessante. Eu tenho que fazer poesia também, por que não? E escrevendo, e você não precisa voltar ali para a sua janelinha de escrever 3 ou 4 ou 5 vezes. Eu posso ir escrevendo aqui e no final simplesmente dar um enter que tuitar tudo, tá bom? Isso é um thread, né, do inglês. Ou uma sequência. Então, vocês podem utilizar sequência, pode ser uma sequência de imagens que tenha começo, lógica, começo, meio e fim, né? Enfim, usem a criatividade, tá bom? Então, é isso. Vou descartar aqui. Aqui eu posso buscar por assunto, tanto por arroba, né? Por isso que é importante vocês terem um arroba atraente, né? Porque vamos supor que vocês querem dar visibilidade à pauta de vocês. Então, não vou colocar uma sigla, né? C de comunidade, FF de fundo e festo e CFFFP. Se coloquem sempre no lugar, né? A regra número 1 da busca na internet. Se coloquem sempre no lugar de quem vai buscar aquele conteúdo, certo? Então, façam algo que é fácil de ser encontrado, tá bom? Por isso que é importante vocês terem esse arroba aqui no perfil, um arroba intuitivo, em que as pessoas consigam publicar. Vocês podem ver que basicamente aqui só tem política, né? Aqui, né, como eu falei, as minhas listas, já falei sobre isso. Aqui o meu perfil, eu tenho a localização, eu mudei Aracaju, vocês viram, eu editando aqui o número de pessoas me seguindo, o número de pessoas que eu sigo. Aqui tudo que eu tuitei como resposta. Aqui as mídias que eu publiquei, fotos, etc. Ou não. E curtidas, tá bom? Aqui, nesse ícone, é para escrever também, que tem aquele que estava lá em cima. Aqui ficam as minhas mensagens. Esse botão aqui, quando eu entro, que aparece, se eu quiser seguir, aqui tem o G1 Sergipe, eu vou seguir.
Fundação FHC hoje não, senador também não, enfim, e assim sucessivamente. Aqui ficam as mídias que eu postei, todas as fotos, retweets ficam aqui. Aqui o Twitter me dá algumas sugestões, ele pega tudo que eu sigo nos meus e me dá algumas sugestões, né, que eu posso clicar e mostrar mais. E é isso. E uma coisa muito importante aqui, né, é que eu posso ver criar anúncios, ver as estatísticas, né, do meu Twitter, que não tem nenhuma, porque eu não sou um usuário, digamos assim, um hard user do Twitter, né, mas ó, ele dá o número de impressões, aquilo que eu falei dos dados específicos, número de impressões, vistas do meu perfil, aumentou, teve 33, né, Twitter em destaque, tal, e etc. Então ele me dá esses dados aqui, sobretudo o meu Twitter, onde é que é? Aqui, ó, cliquei nos 3 pontinhos estatísticas, tá bem? Aqui, se eu quiser criar anúncios no Twitter, quando a gente tiver dinheiro, a gente vai criar anúncios, tá? Tópicos. Eu posso escolher as categorias. Lembra aquela primeira tela que ele me dá para escolher categorias? Então, eu quero seguir arte e cultura. Dentro de arte e cultura, ele vai me dar outras opções que eu posso seguir, né? Ou personalidades, na verdade. Dentro dessas, o Ale Santos, que eu estou seguindo, na verdade, tá? Aí eu posso seguir dentro de cultura outras opções, modo beleza, atividades ao ar livre e etc, tá bom? E aí a gente procura tópicos que sejam relevantes, que nos ajudem, né? Lembrando, esses tópicos não é uma questão por acaso, é estratégia para uma organização, né? Que pode ser alguém que me dá dicas, que me dá conteúdo que eu posso fazer, né? Para você, ele está me sugerindo ciência, entretenimento, pessoas que estão me seguindo, o que essas pessoas seguem também, e coisas que eu posso cadastrar que eu não tenho interesse. Tá bom? Se tu quiser colocar, não tem nada, eu tenho interesse sobre tudo. O que mais? Isso aqui é novo, é uma ferramenta de newsletters que o Twitter criou com essa empresa aqui, a gente não vai ver isso hoje. Exibição, eu posso alterar as cores, né? Então, vocês estão no verde, eu posso colocar um rosinha, dizer que eu quero uma tela super escura, ou um pouco escuro, ou padrão, e concluir. Então, gente, é algo de mexer, né? Também. Teclas de atalho, só para vocês saberem, né? Aqui ele me dá... isso, inclusive, tem a ver com acessibilidade, né? Por exemplo, pessoas que têm baixa visão ou deficiência visual, elas conseguem usar essa tecla. Então, vamos ver um atalho aqui. Se eu quero... o N, na verdade, o novo Twitter. Então, vocês vão ver. Eu vou clicar aqui na minha tela. Vamos voltar aqui. Vou clicar o N aqui. E aí ele abriu automaticamente para eu twittar, tá bom? E aí, vamos entrar agora numa conta do Twitter nova. Eu criei só esse login. Então, vamos ver aí como a gente configura. Não tem nada, não estou seguindo ninguém ainda. Eu criei uma conta chamada Capacitação em Comunicação Digital para a gente poder configurar. Então, aqui eu vou escolher, vou editar o meu perfil, Edit Profile está em inglês, eu também configurei a linguagem. Eu vou pegar uma foto aqui que eu selecionei. A foto já está no tamanho correto, para vocês verem. Então, eu não preciso dar zoom, ele tem uma ferramentazinha de corte, né, ou crop, se eu quiser cortar. Ela já está no tamanho certo próprio do Twitter, você vê. O que é interessante, se fosse uma foto muito maior, eu ia ter que escolher, né, uma área, né, ou menor também, ia dar zoom, isso perde qualidade da imagem. Então, por isso que é importante que esteja ali. Vou colocar aqui. Não coloquei a localização, vou botar em Canudos, Bahia. Opa, website, vamos dizer que tem um website chamado jovenscook.com.br. Botei minha data aqui e uma foto de perfil. Aí a foto de perfil ideal é que ela esteja 90 por 90. Como eu não tinha, eu vou... até foi proposital, né? Aquela mesma foto que está lá, eu vou escolher um ângulo que fique legal aqui na minha foto. A questão é que nem sempre dá, né? Para ficar legal. Então, minha cara de sono aqui. Vocês vão vendo que conforme eu vou ampliando, ó,
a foto vai ficando mais granulada, vai perdendo qualidade, né? Então, por isso que não é ideal a gente ter fotos muito, muito grandes assim para aqui. Vou aplicar, e é isso. Eu vou salvar aqui no final. Aqui na minha descrição, eu coloquei Jovens Cook em Ação, só por exemplo, mas eu tenho até 160 caracteres, e aí é legal vocês fazerem um texto bem atrativo, informativo, que descreva a atividade de vocês, que sejam, né, que mostre a relevância do perfil para quem encontrar na internet, tá bom? Outra coisa importante aqui, privacidade, né? Então, aqui está, na verdade, eu vou configurar, tenho que configurar a língua, na verdade, as configurações, a minha conta. Eu tenho que encontrar aqui agora onde está a configuração da língua, na verdade. Você vê que eles estão com os botões todos em inglês, né? Eu vou voltar lá para outra conta, que é mais fácil a gente achar. Tá? Vai ser aqui nas configurações. Ops. Esse botãozinho aqui no ícone, eu posso ficar logado em várias contas. Vocês verem que eu tô saindo, tem a minha aqui, que está ticada, eu estou saindo e voltando rapidamente, ó. Ele está naquela conta. Agora eu posso voltar. Para minha conta, tá? Bom, já são 8h30, eu vou passar para o YouTube, senão não vai dar tempo da gente ver. Mas aqui nas configurações, vocês conseguem configurar a linguagem, tá? Eu não estou achando, mas eu vou achar e mando para vocês no grupo, tá bom? Vamos passar, então, outra... E aí, para a gente voltar aqui, algumas coisas que a gente, né, em termos de estratégia... Tudo bem até aí, gente? Posso continuar? Erros que a gente não deve cometer no Twitter, segundo a Rock Content. Tweets grandes, né? É uma ferramenta que ela não foi feita para textão, como a gente costuma falar. Então, façam, economizem, a não ser, né? Eu sempre coloco como ponderação, só escreva muito se de fato tiver algo relevante para dizer que vai aprender a atenção do usuário, né? Não ignore seus seguidores, sempre responda, interaja, já falei. Poste apenas... não poste, na verdade, apenas... Aqui era não, tá? Vou até corrigir logo. Não postar, né? Apenas produtos e promoções, aquilo que a gente falava na aula passada, já da questão do marketing de conteúdo, né? E você dar conteúdo, contar histórias das pessoas, de cultura e outras coisas, e não ficar naquela coisa do compre isso, compre, porque isso cansa muito, e as pessoas estão sendo bombardeadas por informações a todos os momentos. Não responda todo mundo da mesma forma, né? Olá, fulano, muito bom receber a sua mensagem. Aí você vai ver lá, você responde a todo mundo da mesma forma. Não publique conteúdo repetido. Cuidado com as hashtags, sempre é uma média entre 2 e 5 no máximo. Tenha sempre frequência e use a linguagem apropriada para esse mídia social. Algumas dicas. Né? Engaje seus seguidores, dialogue com eles, produzam conteúdos relevantes, utilizem as hashtags com parcimônia e relacione-se com os influenciadores. Então, gente, em termos de Twitter, a gente tem um panorama geral. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. E aí, como uma das atividades para a próxima semana, essa é uma ferramenta que a gente, né, vai ter. E aí eu queria deixar o seguinte, já antes que a gente chegue no final da aula. Para a próxima semana, Roseli, Maiara, eu vou mandar essa apresentação e não seria legal que vocês, atividade 1, definissem os objetivos, se vocês quiserem ter um planejamento de conteúdo para coletivo, né? Pensando nas mídias digitais ou outras que a gente avalie sem melhores, e pensem em quais são os públicos-alvos, tá? E definir a missão, visão e valor do coletivo. Então, essas três... Isso aqui de forma bem simples. Vocês podem até utilizar
essa própria apresentação para ir construindo aqui mesmo, tá bom? Então vamos deixar combinado isso. E aí, se vocês quiserem, né, quem quiser, cria uma conta no Twitter durante essa semana, vai treinando, e se tiver dúvida, na próxima aula, ou pode me mandar no WhatsApp mesmo, que eu posso tentar gravar um vídeo para a gente não, né, de repente, não gastar o tempo da próxima aula com essas dúvidas. Eu posso, ao longo da semana, gravar um vídeo e mandar para vocês, certo? Então, vamos falar um pouco agora sobre... Até aí, tudo bem, gente? Por mim, tudo bem. Aí você manda essa apresentação para a gente. Mando. Assim que acabar a aula, já vou até baixar ela aqui. Mando assim que acabar a aula, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre o YouTube. Tudo bem? Todo mundo aguenta mais 30 minutos firme aí? Tomaram café? Café ajuda. Eu tomo quase 1 litro de café durante o dia. Já acordo com sono. Então é isso, vamos lá. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre criar um canal no YouTube e ter audiência, né? Alguns dados também. Vocês sabiam, gente, que o segundo site mais acessado no Brasil e no mundo, e é o segundo buscador, depois do Google, é onde as pessoas buscam mais informações, é no YouTube. Só, para quem não sabe, o YouTube é um produto do Google também, né? Um filhinho aí, muito rentável, né? Do Google. Então, as duas marcas são muito associadas, né? São intrínsecas, estão debaixo, digamos assim, do mesmo guarda-chuva, tá? No mundo, são produzidos 1 bilhão de horas de conteúdo em vídeo, são consumidos, perdão, produzidos não, são consumidos. 1 bilhão de horas por dia. 70% dos acessos a YouTube são realizados a partir de dispositivos móveis, né? Nossos celularzinhos, assim, ou tablets também. Em geral, as pessoas gastam pelo menos 11 minutos por dia no YouTube. E 70% do conteúdo assistido pelo usuário do YouTube é recomendado pelo algoritmo. Aquela estratégia, lembra que eu falei na aula passada desse bendito algoritmo que todo mundo fala? Então, a mesma estratégia da gente buscar no YouTube como as pessoas estão dando título a um vídeo que tem a ver com o seu conteúdo, cadastrar as palavras-chave que eu vou mostrar para vocês como faz, tá? Tudo isso é muito importante, porque ele pega, né, relevância, quantidade de seguidores, quantidade de curtidas, são alguns poucos lógicas do algoritmo, né? O fato de alguém linkar para o seu vídeo, isso também ajuda no impulsionamento do algoritmo. Então, ter uma estratégia legal e tá bem, como a gente fala, tá guiado, ou seja, utilizar palavras-chave, né, palavras que são importantes. Ali eu vou falar um pouco disso quando estiver falando sobre texto, já no último encontro. É legal porque quando a pessoa procurar, o seu vídeo já vai aparecer ali. E a partir daquele momento, por exemplo, alguém está procurando sobre comunidades tradicionais, se seu vídeo tem um tagueamento bem feito, uma palavra-chave ali no título, uma descrição bem legal, o algoritmo vai sugerir para ela, entre alguns fatores, né? Não são só esses, são milhares de fatores, inclusive alguns a gente não sabe claramente, porque eles não divulgam, né, qual é a lógica do algoritmo, mas alguns dá para saber. O que você precisa para publicar no YouTube? Vídeos, criatividade para fazer esses vídeos, análise dos cenários dos dados, aqueles dados que a gente fala as estatísticas, né, que o canal dá. Num jargão assim muito, né, da comunicação digital, você fala assim BI, né, que do inglês também, que é Business Intelligence, inteligência dos negócios, né? Então são dados de BI, tá? Ou seja, são as estatísticas do seu canal, do seu... Resiliência, né? Ou seja, publiquei hoje, só 2 pessoas curtiram, não vamos mais fazer. Ou tem 1 mês que eu publico e meu canal não ganha seguidores. Uma hora vai, né? Conheça o seu público, pense no que o seu público gostaria de ver, tenha frequência e periodicidade, isso vale para todos os canais, e defina qual é o estilo do seu canal. Planeje, defina seu público, saiba quais são os seus objetivos, está repetindo aqui. As linhas editoriais, a gente pode criar dentro do nosso canal playlists, eu vou mostrar isso, conteúdo relevante, engaje em audiência, faça parcerias também com outros influenciadores, divulgue, com o tempo, vocês podem monetizar o seu canal, quando eles forem ganhando relevância, né, e número de seguidores, a partir de momento, né, as publicidades podem começar, é um número bem alto, tá? Depois eu posso ver como é que está isso hoje, mas é um número bem alto de seguidores, a publicidade passa a entrar no seu canal, obviamente você tem que aceitar isso,
e aí você começa a ter uma conta e você vai receber dinheiro, né? Por isso. É assim que as pessoas, os influenciadores digitais, de modo geral, aqui, em grosso modo, explicando, ganham dinheiro com o YouTube, tá? E uma coisa interessante também, não só para o YouTube, mas para todas as redes sociais, pensem sempre na identidade visual, né? Ah, Rodrigo, eu não sei fazer card e tal, mas pense, né, em cores, né? Não trabalhar com coisas muito discrepantes, que choque, com cores muito fortes, às vezes. Então, pensar nesse cuidado visual que a gente vai ter também, tá? E o que a gente precisa, né? Eu vou falar depois sobre o vídeo, não vou entrar nessa dimensão agora, tá bom? Então, vamos ver aqui como funciona o... Gente, eu não estava projetando a apresentação, mas vocês entenderam, né? Eu achei que eu estava. Perdão. Então, eu vou projetar aqui para vocês. Eu pensei que você não ia projetar. Mas deu para entender? Porque foi basicamente sim. tópicos que eu falei, né? Sim. Eu vou entrar aqui, tá? No YouTube e vou logar tanto no canal que eu criei para a gente configurar, tá? Eu vou entrar aqui primeiro no canal. Vou compartilhar aqui a minha tela agora. Bom, gente, entrei aqui no canal do YouTube que eu criei para nossa aula, um canal que ainda não tem nada, tá? Então, né, aqui eu estou logado com o e-mail, obviamente, né, o pré-requisito é que eu sempre tenha um e-mail. Automaticamente, se eu tiver um Gmail, que é uma conta do Google, como o YouTube é um produto... Vocês estão conseguindo ver minha tela, né, agora? Sim. Né? Então, como eu falava, né, o YouTube, ele é a segunda plataforma que as pessoas fazem busca no Brasil e no mundo, né, e as mais acessadas. Então, eu entrei com o e-mail que eu criei ontem para poder que vocês vejam esse e-mail aqui comum.digital@gmail. Eu não tenho um canal ainda criado, mas se eu logo no meu Gmail, automaticamente, quando eu acesso o YouTube, ele já vem logado aqui, né? E aí, eu posso criar um canal, se eu quiser. Então, vou criar um canal para a gente agora, ficticiamente. E aí, ele vai pedir para eu fazer um upload da imagem. Eu vou... aqui ele está para o meu e-mail, né? Aqui é capacitação em comunicação digital. Eu vou colocar a foto do meu perfil, por enquanto. Daqui a pouco a gente... Vou colocar essa aqui, que é a foto que vai ficar no meu e-mail, na verdade. Ou eu posso colocar alguma outra, que é 90 por 90 também, tá bom? Vou criar o canal. Tá criando. Então, né, aqui a partir de agora não tem nenhum inscrito no meu canal, eu poderia colocar uma outra coisa. Eu posso, primeira coisa, sobre o que é o meu canal. Vou clicar aqui. Ainda não tenho nada aqui no meu canal. Aqui são meus canais, playlist, vídeos e início. Então, vou personalizar aqui o meu canal, certo? Vou configurar o meu canal. Esperamos que você goste. Aí ele vai me levar para o YouTube Studio, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é configurar o meu canal. Então, as informações básicas, eu vou colocar aqui. Então, eu tenho até aqui 1000 caracteres, né? E aí eu vou descrever o meu canal. Esse é um canal do coletivo de jovens de Fundo e Fecho de Pasto, dos municípios da região Cook, né? Situada no município de Canudos, Uauá e Curaçá, em que a gente reivindica o direito à terra, a gente tem produção cultural, enfim, vai fazer um texto que apresente tudo que o seu canal e o que ele vai ofertar, em que o importante do texto é a pessoa entrar ali, né, e já entender quem são vocês, né, e saber também qual conteúdo ela vai poder achar ali, naquele canal. Então, você já dá essa dica ali para a pessoa. Na sequência, eu posso adicionar um idioma. Aqui eu vou colocar, né, um português.
a Idioma para tradução. Vamos supor que eu quero que automaticamente seja uma ferramenta legal, que os conteúdos possam ser traduzidos para o inglês, se eu quiser. E aí eu posso até... aqui é a tradução do meu título, tá? Uma coisa interessante, eu vou cancelar aqui porque ele não vai aceitar. É o seguinte, capacitação, comunicação digital. Um nome que não é interessante, né? Capacitação, comunicação digital. Então, ter um nome interessante para o conteúdo de vocês, para o canal de vocês, né? Ou seja, jovens de fundo e fecho e pasto, né? Ou jovem das comunidades. É interessante não ter um nome muito longo, né? Enfim, pensar, né? De repente, não, jovens não, eu quero que seja comunidades. E aí aqui eu posso botar mais detalhes na minha descrição, dizer qual é a região, né, que vocês estão, que são da região, etc. E aí aqui eu vou adicionar um idioma, eu seleciono o idioma aqui, que é o original do meu canal, que é o português, e aqui eu posso dizer que eu vou traduzir para o inglês. Tá? Ou para qualquer língua. Inglês, gente. Não estou achando. Enfim, aí eu vou, então, traduzir aqui para... Vocês estão vendo em inglês aí? Não estou vendo, não. Vou botar espanhol. Então, eu vou traduzir aí, que é basicamente a mesma tradução. Comunidades de fundo e fecho de pasto, né? Para o espanhol. Aí vou botar... Se fosse do inglês, fundo e fecho, como é um nome próprio, não se traduz, fundo e fecho de pasto, communities, né? E aí eu vou traduzir também. E aí, isso aqui é interessante porque vocês potencializam outras pessoas de outros países a encontrar o seu canal, tá? Então, quando eu adiciono esse idioma. Aqui eu quero colocar a URL do meu canal, tá? Então, depois eu vou ensinar como personalizar essa URL. Se eu quiser compartilhar com os meus espectadores links, vamos supor que vocês têm um site. Então, eu posso adicionar o site aqui, tá bom? Colocar o título e a URL, de repente. Aqui ele não deixa excluir. Para excluir, eu tenho que clicar nessa lixeirinha aqui, remover. Posso colocar banner também e dados do meu contato, né? Vou colocar o meu e-mail, esse aqui mesmo, que é o comum.digi@gmail.com. Aqui começando as configurações básicas, tá? Tá bom. O que é o branding? O branding é basicamente, o brand do inglês significa marca, né? De alguma forma, brand é marca. Então, é a identidade visual, né, do meu layout. Então, tem uma foto aqui. E o legal do YouTube é que ele já diz o tamanho. É 98 por 98 para ela ser ideal. Então, eu posso alterar ou remover aqui, tá? A imagem do banner. O banner é a imagem de fundo, que fica aqui em cima, tá? Então, eu posso enviar aqui. Ela deve ter 2048 por 151 pixels. Marca d'água, vamos supor que vocês têm a logomarca do Jovens Cook, né? E aí, ou de alguma articulação, e eu quero que todos os meus vídeos apareçam com a marquinha aqui embaixo. Eu posso configurar isso aqui marca d'água do vídeo. Então, eu vou aqui na opção Branding, marca d'água, vou subir a imagem, que deve ter esse tamanho aqui, de 150 por 150, e vou publicar, tá bom? Então, as informações básicas são esses. Layout, se eu quiser criar um videozinho curto, né, chamado trailer, para que as pessoas que não estão inscritas no meu canal, quando eles acessarem, ele apareça para explicar, de repente, um filme, um trailerzinho explicando aí de 15 segundos, 20 segundos, explicando o que é o canal, é legal. Se eu quiser colocar vídeos em destaques para inscritos, também consigo adicionar aqui, tá bom? E eu posso adicionar sessão também, se eu quiser. Que são também alguma editoria, alguma playlist que a gente vai aprender a criar, ou algo especificamente, tá? Como a gente está criando um canal agora, eu acho que ele ainda não está deixando personalizar o URL, mas depois é possível personalizar. Daqui a pouco,
Daqui a 5 minutinhos eu vou entrar na URL no YouTube do Kagaita para vocês verem como é que é um canal montado. Conteúdo. Então, primeiro eu vou publicar aqui, né? No meu canal. Umas mudanças foram publicadas. No conteúdo não vai aparecer nada ainda porque eu não tenho nada publicado, certo? Se eu tivesse aqui envios, são os vídeos que eu envio direto no meu computador. Ao vivo, são transmissões ao vivo, que ele automaticamente salva. E estatísticas são aqueles dados de BI, o famoso BI, que é o alcance, o envolvimento e o público. Os comentários que fizeram nos meus vídeos, possíveis legendas que eu quero inserir, monetização, né? Se eu quiser monetizar, vou ter que fazer algum cadastro específico, que eu consigo personalizar também o meu canal, tá? Que é aquelas informações que eu falei, informações básicas, brand, etc. E as configurações aqui. Se eu for monetizar, eu posso escolher a moeda que eu quero, né? Real, não vou procurar aqui agora para a gente não perder tempo. Configurações do canal, eu posso dizer que eu consigo configurar, dizendo que é um canal do Brasil. Uma coisa muito importante, gente, nessas configurações, as palavras-chave, lembram? Se as pessoas procurarem por essas palavras-chave, elas vão achar o seu canal. É muito importante que em todos os campos que tiver escritos palavra-chave, a gente digite aqui, tá bom? E aí eu vou colocar, vamos supor, jovens cookie. Aí eu dou uma vírgula, tá? Digito uma vírgula que ele vai entender. Comunidade de fundo e fecho. Fecho. Aí eu preciso colocar todo, porque quem procurar por fundo e fecho já vai achar, entendeu? Aí salvei. Aí eu posso botar o nome dos municípios. Repente, Cano. E aí eu vou colocando. É ideal que vocês coloquem aí alguns. Aqui você tem mais liberdade. Vocês podem usar todo os 500 caracteres que ele dá, tá bom? Para salvar. Algumas configurações avançadas. Eu posso configurar, principalmente com relação a crianças. Sim, configurar esse canal como conteúdo para crianças, no caso não é. Não configurar esse canal como sendo conteúdo para crianças, vou clicar aqui. E quero revisitar essa configuração para cada vídeo. Se eu clicar aqui, cada vídeo que eu publiquei, ele vai perguntar se é para criança, tá bom? Essa qualificação de recursos tem algo bastante interessante aqui, né? Aqui o recurso padrão do canal já estão ativados, mas se eu quiser publicar vídeos com mais de 15 minutos, eu preciso digitar meu telefone aqui, se eu quiser ativar. Aí ele vai, né, aqui, requisitos, verificar com o número de telefone, perdão, porque aí ele vai verificar que é uma conta, né? Então eu vou digitar aqui, vou clicar aqui, ele vai pedir o país, meu número de telefone, eu vou receber um código, certo? Eu posso escolher aqui se eu quero o código ou chamada telefônica, e aí eu vou conseguir ativar isso aqui, e aí eu vou poder postar vídeos com mais de 15 minutos, tá bom? Vamos ver o que nós temos mais aqui. Padrões de view, que é para o vídeo. Permissões, se eu quiser convidar outras pessoas para administrar meu canal, eu posso convidar. Isso aqui é legal para quem, vamos supor, aí, entre vocês, você vai ter 5 pessoas para administrar. É legal que tenha sempre um número não muito grande, né? 4, 5 pessoas, para daqui a pouco você não ter 10, 15 pessoas, todo mundo mexendo no canal, tá bom? Alguns filtros moderadores, alguns usuários, enfim. Isso aqui para a gente não importa, são configurações mais avançadas nesse momento, tá bom? Vamos ver o que temos mais aqui, algumas configurações do canal, já clicamos aqui. Então, basicamente isso. Em relação a direitos autorais, eu posso, aqui eu recebo se alguém solicitou a remoção de algum vídeo, vamos supor, eu publiquei um vídeo que a Mayara fez e ela viu no meu canal aqui, e esse vídeo foi ela que criou, então ela pode solicitar a remoção e vai aparecer aqui para mim, tá bom? E aqui é se eu quiser, na verdade, pedir a remoção de algum canal. Vamos agora. E aí, gente, então eu estou aqui no meu canal agora, voltando aqui para o início, e eu quero publicar um vídeo. Como é que eu faço? Eu vou clicar aqui nessa câmera com mais. Ele vai me dar
duas opções, enviar vídeo ou transmitir ao vivo, certo? Então, eu vou enviar vídeo, se eu quiser enviar do meu computador um vídeo, se eu quiser transmitir ao vivo, é uma transmissão que ele vai usar a minha webcam, como vocês estão vendo, webcam, para fazer a transmissão. E eu posso ficar aqui falando, gravando, dando uma aula, etc., e transmitindo ao vivo e as pessoas vão acompanhar pelo YouTube. Mas vamos enviar um vídeo inicialmente. Eu salvei até um vídeo. Aqui é o vídeo da Roseli, que ela mandou. A gente não vai publicar, só para que vocês vejam como é que é o processo de publicação. Então, eu vou selecionar aqui. Aliás, não. O vídeo é um outro que mandaram, que é esse vídeo teste aqui que eu salvei. Vamos publicar aqui. Ele vai abrir, aí eu preciso colocar aqui um nome. Ele vai vir com o nome do arquivo do meu vídeo, era vídeo teste, então eu vou botar... Destruição, é um vídeo do meio ambiente. E aí, a gente tem que pensar sempre estrategicamente nesses nomes, né? Eu posso escrever até 100 caracteres. Aqui eu vou descrever o meu vídeo, eu posso falar escrever em até 5.000 caracteres. E aqui é interessante, assim, além de dar uma descrição robusta sobre o meu vídeo, colocar o URL do meu canal, do meu site, colocar o nome do diretor, do produtor, os direitos autorais, enfim, interagir com a comunidade, né? Uma coisa interessante, ao passo que eu vou subir meu vídeo, ele vai me dar a possibilidade de adicionar algumas miniaturas, que são frames do meu próprio vídeo, mas eu posso também personalizar. Eu vou mostrar lá depois, quando eu estiver mostrando o canal do YouTube do Kagaita, que as meninas, né, a equipe, elas criaram uns cardzinhos bonitos com a imagem da pessoa. Esses cards que a gente divulga da palestra, elas colocaram como a capa, ou seja, a pessoa encontra aquele vídeo e a capa daquele vídeo vai ser o card, né? Esse como vocês estão fazendo para divulgar as nossas aulas. E aí, playlists, eu posso criar, aqui não tem nenhum ainda disponível, mas eu posso criar a playlist. O que é a playlist, Braz? É a editoria. Lembra da editoria? Eu posso organizar também meu canal no YouTube. Eu posso criar por aqui, inclusive. Então, eu vou colocar aqui um título obrigatório para minha playlist. Eu vou dizer que é uma playlist sobre meio ambiente. Certo? E aí, dentro dessa playlist, toda vez que eu for classificando um vídeo meu como meio ambiente, da playlist do meio ambiente, ele vai entrar nessa playlist aí. E aí as pessoas vão poder ver. E aí, outra coisa que é interessante, eu não criei, né? Playlist. Eu posso dizer se ela vai ser pública, se ela é uma playlist particular, só para quem eu enviar o link, ou particular não, é privada, ela vai ficar, ninguém vai ver, ela vou criando ela ali aos poucos, ou não listada. Um vídeo ou uma playlist não listada, o que é que significa isso no YouTube? Significa que só quem tiver o link específico da minha playlist ou quem tiver o link específico do meu vídeo vai poder visualizar. Isso é legal porque subi um vídeo, mas eu quero que alguém revise como está antes de publicar. É um vídeo que eu quero só que sei lá, o coletivo Cook veja. Então eu mando o link específico desse vídeo para essas pessoas. Outras pessoas que entrarem desavisadas no meu canal ou não convidadas, elas não vão encontrar o meu vídeo ali na capa, né? Dos que estão públicos. Só quem tiver esse link específico. Isso é o não listado, tá bom? E aí eu vou criar a minha playlist aqui. Criei a minha playlist que eu posso criar por aqui. Então já tem uma playlist concluída aqui. Aqui ele vai me perguntar mais uma vez se esse conteúdo é para criança. Eu vou dizer que não. Não tem. Vou mostrar mais. Aí eu vou clicar aqui, mostrar mais. Promoção paga e tal. Esse mostrar mais é uma coisa muito importante. Lembram da tags, do tagueamento? Mais uma vez aqui no vídeo, algo muito importante. Colocar o bendito tagueamento do meu vídeo. Então eu vou escrever aqui meio ambiente, vírgula. E aí, o que é que isso quer dizer? Quando as pessoas procurarem por essas palavras aqui, esse é um dos fatores que vai mostrar o meu vídeo para essas pessoas. Fora outros fatores daquele bendito que o CEO, né? Lembra que eu falei na aula passada? Vai buscar. Parece muita coisa, gente. Mas ao ponto, ao passo, né, à medida que vocês forem pegando a prática, isso vai muito rápido. Tá? Fundo de pasto, jovens culto, por exemplo. E aí eu vou tagueando, né? Tem que ser tags, e sempre
qual que é a lógica de criar essas tags? Assim como, né, criar conteúdo, é pensar em palavras que você ou alguém como usuário procuraria na internet. Como você buscaria por esse vídeo na internet? Então, é isso. Idioma, se eu quiser colocar, data, se eu quiser colocar da gravação, o local onde eu fui, né, Canudos, vou botar aqui, por exemplo, local do vídeo, Canudo, Bahia, já apareceu aqui. Tá aqui, a licença, padrão YouTube, e aí eu vou para o próximo, tá? Eu não quero adicionar cartas interativos agora. Aqui envio do vídeo concluído, aqui tá. Próximo, com essas verificações. Direitos autorais, nenhum problema foi encontrado. Se tivesse algum problema, ele ia me avisar, tá? Próximo. Aí eu vou escolher de novo, onde que eu quero publicar o meu vídeo. Se ele é um vídeo privado, que só eu posso ver. Se ele é não, aí eu posso compartilhar com alguém também aqui, por e-mail, ou convidar, né? Se ele é não listado, que, ou seja, não listado, vocês lembram, só quem tem um link consegue ver, ou se ele vai ficar público no meu canal. Eu posso programar assim também a data, que ele vai ser publicado assim como eu fiz lá no Twitter, lembra? Não vai ser o caso aqui. Salvar ou publicar, vou voltar aqui para a opção, vou colocar ele como não listado, e vou salvar o meu vídeo. E ele vai dizer que meu vídeo foi publicado. Se for um vídeo muito grande e pesado, ele já me deu o link do vídeo, aqui essas duas abinhas é para eu copiar. Aqui eu posso compartilhar direto no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, por e-mail, ou etc. Eu vou fechar e meu vídeo vai aparecer aqui, envio. Se eu tivesse feito uma transmissão ao vivo, estaria aqui, tá? Então, gente, por conta do horário eu vou encerrar. E aí, na próxima semana, tá? A gente começa mostrando a configuração de um canal já pronto no YouTube, a gente finaliza a parte do YouTube, e aí vai falar sobre Instagram e Facebook. Talvez eu traga uma convidada, talvez a gente fale só sobre Instagram na próxima aula, porque talvez eu traga uma convidada, e a gente ainda vai falar sobre, eu estou lendo aqui no papel, porque está tudo anotadinho, Facebook, Instagram e o uso do WhatsApp. E aí eu vou falar um pouco sobre dicas para gravar vídeo e fazer imagens, e quero conseguir um tempo para falar um pouco sobre texto na internet para vocês. Alguma coisa vocês queiram falar, perguntar? Tá todo mundo aí, todo mundo bem, todo mundo vivo? Eu, pelo menos, ainda estou vivo. Nenhuma dúvida, não. Pelo menos da minha parte, não. Legal. Eu só não achava muito interessante o Twitter, até porque eu também não usava, mas analisando hoje é bem muito bom, assim, sabe? Legal. É legal, assim. Agora é isso. Como qualquer outra rede, sabe, Roseli? Você tem que ter uma estratégia, assim. E é isso, às vezes, é focar e ver onde é que seu público vai estar. Não adianta você ter, né? Como é que eu digo? 10 ferramentas, estou olhando aqui para o que eu estou aproveitando para baixar os conteúdos para mandar para vocês. Não adianta vocês usarem 10 ferramentas e não ter uma periodicidade nenhuma e etc. Ou seja, se você fizer bem uma, você vai conseguir ter público, vai conseguir usar bem, né? Estou vendo aqui os comentários. É mesmo, Rose. Eu pensava que era difícil, mas nunca tentei. Pois é. Ele é um Insta mais tóxico. O que? O Twitter? Então, por hoje é isso, tá? Eu vou... Depois, Roseli ou Maiara, ou lá, compartilhe um e-mail de vocês, para eu poder compartilhar aquele calendário do planejamento de conteúdo. E lembrem do deverzinho de casa. Eu vou ter que sair agora, porque eu vou fazer minha ginástica de hoje, porque eu cheguei do trabalho e vim correndo para a aula, e aí eu ainda mando isso hoje para vocês, tá bom? Tá certo. Então, obrigado. Até... Gente, terça-feira é feriado, e aí a gente descansa, certo? E aí na quinta-feira da próxima semana a gente volta com a próxima aula, tudo bem? Então, vamos ter uma semana aí para fazer esses exercícios. Beleza?
Então, eu vou precisar sair correndo agora, como eu falei, mas eu mando esse conteúdo para vocês ou hoje à noite ou amanhã de manhã. Me cobrem, mas eu mando hoje à noite assim que eu voltar, tá bom? Então, gente, muito obrigado.